Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje ao meu lado está o Otávio Campelo. Ele foi aprovado em primeiríssimo lugar para o concurso TRT Piauí no cargo de analista judiciário, área administrativa, especialidade contabilidade. Otávio, parabéns pela sua aprovação, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom, para a gente entender as estratégias do 01, por favor, se apresente para nós. Então, me chamo Otávio Campelo, sou formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí, sou de Teresina. De Teresina, Piauí, passou em casa, então Passei vai em estar ali casa. com a família. Sempre. Eu me permiti fazer provas pelo Brasil, assim, mas meu objetivo mesmo assim era permanecer em casa, então conseguir essa aprovação em casa foi de muita valia aí. Ai, que maravilha. Então a gente queria entender o começo de tudo isso, Otávio. Como foi, quando foi? Quando foi? Vamos lá. Último período do curso, estava estagiando em um órgão público, então me despertou esse interesse pela área pública, pelo estágio e pela amizade com os servidores, colegas servidores que também eram efetivos. Então eles apoiavam e não tinha outro caminho, era o concurso público. Se eu quisesse me dispor à área pública, era através de concurso. Então me formei e me decidi, quero estudar para concurso, quero ser servidor. Isso foi em que ano? Desculpa. 2019, me formei em agosto de 2019. Eu comecei a estudar efetivamente para concursos 12 de agosto de 2019. A partir dali, fui criando a minha rotina, defini os meus objetivos, a área que eu queria seguir, queria continuar na área de contabilidade mesmo, pegando ali algumas coisas da área fiscal, controle, mas fazia concursos de contador. Então, pude ir criando a minha própria rotina. Nesse início de preparação, tudo é muito difícil, tudo é muito novo, porque é um estudo diferente. As coisas que você viu na universidade é diferente da aplicabilidade em provas de concurso. Porque questões diferentes, uma abordagem mais aprofundada e o nível de conteúdo bem mais denso, sabe? Então, tudo foi difícil no início, mas comecei apenas estudando, tive de sair do estágio, então esse início realmente foi apenas estudando. Contei muito com a ajuda dos meus pais, minha família, financeiramente, emocionalmente, porque eles me apoiavam nisso. Meu pai desde criança falava de concurso, eu não gostava muito assim, mas com o tempo fui, fui sendo adepto a esse ramo, então me decidi pelo concurso público nesse ano de 2019. Bom, e nessa época você já conhecia Estratégia Concursos? Como que você ouviu falar e decidiu se tornar aluno? Certo. No meio do ano de 2019, eu já comecei a estudar, né? Mas no início do ano eu me tornei assinante de um ano. Eu ainda não tinha certeza assim se eu queria mesmo, né? Então fiz a assinatura de um ano. E ali, uma amiga minha que já era assinante me apresentou a estratégia. A gente fez a assinatura juntos também, né? Ela fez a dela, eu fiz a minha. E conheci a assinatura. Era assim que começou o acesso premium, acessar todos os cursos e tal. Mas ali ainda não comecei ainda a pegada mais aprofundada, foi apenas depois de formado. E ali eu pude ir conhecendo os materiais PDF. Sempre gostei mais dos materiais PDF. Videoaula também. E cada vez mais a plataforma foi se aperfeiçoando. A gente, quando pensava que não, chegava uma novidade, chegava alguma coisa, e que só melhorava as estratégias de nós estudantes, entendeu? E as experiências As também, né, experiências. dentro da plataforma. Em que momento veio a Vitalícia? Então, a minha amiga me apresentou a estratégia concurso, ela já se preparava para a Receita Federal, e ela me apresentou a plataforma. Então, ali eu, primeiramente, me tornei assinante premium, e no final do ano surgiu a oportunidade na assinatura vitalícia. E ali eu pude também conseguir me tornar, né, assinante vitalício. Então, foi uma oportunidade muito boa, porque eu já me preparava pela estratégia antes, vi que era uma plataforma muito boa, conteúdos muito bons, e foi mais uma oportunidade que eles estavam dando, e aí eu Aí me você tornei. pensou, Isso. vou aproveitar todas as funcionalidades que tem aqui e ter para sempre, Isso. né? Basicamente isso. E o que mais te chamou a atenção dentro da plataforma? Então, os conteúdos organizados em aulas separadinhas, materiais PDFs muito bem elaborados. Eu sempre estudava por eles.
As videoaulas todas também muito bem elaboradas, conteúdo. E cada vez mais foi aprimorando. Então, sistema de questões, materiais simplificados me salvaram demais, mas materiais simplificados. E mapas mentais, todos eles facilitaram a nossa vida de estudos, entendeu? A minha vida de estudo. Então, bom, então com essa super ferramenta na mão, eu queria entender como que era a sua rotina de estudos e como que o seu estudo ele foi evoluindo ao longo do tempo. no início, como eu disse, eu comecei apenas estudando, então eu tinha o dia inteiro, né? Estudando, então eu me programava para... Nunca fui de estudar muito assim, adentrar muito à noite, então se eu tinha o dia inteiro, estudava ali de manhã, de 7h30 até meio-dia, parava para almoço, voltava 1h30, ia até 18 horas, aí parava. À noite eu ainda conseguia estender ali mais ou menos até 7 e pouco, 8 horas. E isso, dias da semana, mesclando com algumas disciplinas mais complicadas pela manhã que eu rendia mais, depois à tarde via pelas que tinham menor peso. E assim eu fui fazendo nesse tempo apenas estudando. Em janeiro de 2021, eu tive a oportunidade de retornar a trabalhar no órgão que eu estagiei. E aí eu tive que conciliar. Não tinha como, tive que conciliar. Por quê? Porque era uma oportunidade muito boa, a realidade financeira já estava me exigindo isso. Você sabe que, como eu ia viajar para fazer as provas, eu não, entendeu? Então eu precisei ir trabalhar, né? E assim eu fui conciliando. Trabalhava ali até 2 horas, então era carga horária de 6 horas, então eu me permitia, não, eu me obrigava a acordar às 4 horas da manhã. Às 4 horas da manhã, nas preparações mais tensas, assim, né? Acordava às 4, aí estudava até às 6, ia trabalhar, voltava às 14, chegava aí mais ou menos 14h30, às 15 horas eu começava novamente. Aí até mais tardar 21 horas. Como eu disse, eu nunca fui de adentrar muito assim à noite, porque eu chegava assim no final do dia, a mente já não estava mais a mesma e tal. Sim, mas mesmo assim era bastante, né? Praticamente o dia todo ali focado nisso. E você tem a especialidade de contabilidade, sempre foi o seu foco. Como que você conseguia, né, migrar de um edital para o outro, sempre nessa especialidade de contabilidade? Por ser a especialidade de contabilidade, as disciplinas acabavam sendo muito parecidas. Contabilidade geral, pública, administração financeira orçamentária. O que eu tinha de acrescentar era uma outra que eu já tinha a base. Por quê? Porque lá atrás, quando as provas começaram a ser suspensas, infelizmente por conta da pandemia, esse tempo me deu um tempo para fortificar a minha base em outras disciplinas, direito administrativo, direito constitucional, outros direitos, tributário, penal, civil, todas essas disciplinas eu consegui estudar nesse tempo e me permitiu ter essa base. Então, os concursos que vinham na minha área de contabilidade, eu vi as disciplinas e falei, não, já estudei essa disciplina, então vamos aprimorá-la. Fui escolhendo os concursos, sempre os concursos eram de 1 vaga, 2 vagas, isso nunca foi um empecilho para mim. Não, o povo sempre tinha aquele pensamento, você só precisa de 1 vaga, só precisa de 1 vaga. Era difícil acreditar nisso? Era, mas como era o meu objetivo, a área de contabilidade, então optei por seguir. Encarar, né? Encarar. Exato, geralmente quando tem uma especialidade, as vagas são bem menores, né, do que, por exemplo, analista judiciário, área administrativa, que são várias. Área judiciária, todas. Exato. Bom, mas você colocou foco, foi no seu objetivo até passar, até vencer, né? E eu queria entender quais as ferramentas que você mais utilizava também dentro dessas suas horas de estudo. Certo. Como eu disse, era melhor para mim estudar pelos PDFs. Eu me permitia estudar o PDF inteiro, principalmente no início. Você está ali muito ainda limpo e seco ali nos estudos, muito cru assim, então você perder tempo mesmo com os PDFs. Se você não sabe do assunto, você vai se aprimorar. Não adianta você querer pular etapas da sua preparação. Você estava no início, então eu ia me preparar como iniciante. Eram assuntos novos, então eu tinha que perder tempo mesmo com os materiais PDFs. E eu gostava deles, então foi uma das ferramentas. Questões comentadas dos próprios materiais PDFs me ajudavam bastante. Eu chegava ali no finalzinho do PDF e via
conseguia aplicar o que eu tinha estudado na teoria ali no início e ainda estudava mais um pouco, por quê? Porque era comentada. Eu tentava responder, via assim, errei, acertei, resolução logo abaixo. Conseguia estudar e resolver questões ao mesmo tempo. Então, foi de muito bom aproveitamento essas duas ferramentas. Depois chegou os materiais simplificados que facilitaram ainda mais a minha vida. Porque construí uma boa base e eu precisava revisar. Tinha um assunto que eu não estava lembrando muito bem. Ok, já tinha estudado o material completo? Já. Mas eu precisava ser rápido, mais rápido. As coisas estavam acelerando, né? Então, o material simplificado veio para isso, para me ajudar nessas questões, né? Quando chegava assim também, alguma parte do dia que eu não conseguia mais ler e tal, videoaula. E algumas disciplinas, claro, também, que eu preferia videoaula. Para adentrar melhor no assunto, ver as explicações dos professores, e isso era muito importante. Algumas disciplinas pontuais eu conseguia estudar mais por videoaula. Muito bem. E você também tinha assinatura vitalícia, né? Você conseguia Tudo. explorar tudo isso, Todos todas os as acessos. possibilidades. Eu queria também entender o que diferenciava nos seus estudos no pré e no pós-edital. Tinha uma diferença? Até para você explicar para o pessoal que está em casa, que vai passar por esse processo pela primeira vez? Com certeza. O pré-edital, eu costumava não me preparar tanto assim, eu me preparava em geral, de forma geral. Alguns preparatórios de concurso, alguns concursos em específico já vêm com edital pré-edital, né? Um pré-edital que eles chamam, aí já tem a ementa lá e tal. E como acontece esse pré-edital? Você vai se preparando de forma bem geral mesmo, você vai estudando as disciplinas. Dos assuntos mesmo, os assuntos básicos, os assuntos que costumam cair. Quando chegar o pós-edital, você vai pincelando, né? Pincelando, dando as prioridades, as devidas prioridades, porque uma disciplina não cobrou isso que você estava estudando, pois retira da sua rotina, né? Então, o pós-edital é marcado por isso. O pós-edital, ele vem com os pesos também. Tipo assim, tal disciplina tem um peso maior do que outra, vou dar prioridade para essa e não para essa, não deixando de lado essa outra. Questão de assuntos, como eu disse, com a preparação de forma geral, você vai estar se preparando para um nível, né? O pós-edital pode vir abaixo, então você já vem com uma bagagem boa. Então, o pós-edital, ele exige mais também dedicação. Por quê? Você já tem uma prova marcada, você sabe as suas estratégias e você vai usá-las. Como que eu posso usar? Definindo um horário a mais de estudo. Pós-edital é isso. É a dedicação. É acordar 4 horas da manhã? É acordar 4 é abdicar um pouco do seu sono ali, mas pensando já no dia da prova e que é um objetivo seu, então... E o longo prazo, né? Vai valer muito a pena. A longo prazo. E a curto prazo, realmente, o cansaço, ele bate, mas é realmente um cansaço que vale a pena, assim, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelos seus objetivos. Sim. Muito bom. Isso é uma grande lição também, né, de persistência para as pessoas acreditarem e seguirem em frente. Com tudo isso, Otávio, conta pra gente qual que é a sua estratégia de reta final. Reta final. Aqueles 7 dias que antecedem o dia da prova, que é o nervosismo, é tudo, Sim. né? O nervosismo acaba batendo de forma bem improvável não, de forma bem inevitável. O nervosismo acaba batendo, mas reta final é você realmente evitar, assim, ao máximo conteúdos muito novos, assim. Se você não viu o conteúdo, você vai tentar pegar ali o máximo que você puder dele, mas se você não for conseguir, você, enfim, não tem como, assim, né? Mas a resolução de questões... Importantíssima, né? Você fazia muitas questões? Muitas questões. Pelo sistema de concurso, pelo sistema de questões, como eu disse, os próprios materiais PDFs, eles tinham as questões resolvidas. Então, é hora de você praticar. É hora de você praticar. Manter a mente saudável, sim, sem muitos atropelos e nervosismo, porque as questões são aquilo que você vai fazer no dia da prova. Sim. Então, não tem como você fugir. E foi isso que você fez? Foi isso que eu fiz. Tanto a preparação para o concurso TRT, como para outros concursos também. Para outros concursos, essa foi a ferramenta, né? Tentava ali, como é que eu posso dizer? Pronto, outras ferramentas do estratégia. Hora da verdade.
que é uma revisão na semana, né? Tem uma hora da verdade, é a última, assim, mas durante a preparação eles vão lançando, né? Hora da verdade. Que é bem voltado, assim, para revisão. Simulados. Você fazia Fazia quantos simulados. aproximadamente? Até que para um concurso, assim, para os concursos de contador, eu conseguia fazer mais ou menos, porque eram mais as questões em PDF, né? Mas concursos maiores, assim, por exemplo, eu me aventurei uma vez em fazer auditor fiscal, eu fiz todos os simulados que É? disponibilizaram, ISS Aracaju, nesse tempo. Todos os que disponibilizaram, eu fiz. Inclusive, era muito questões, número de questões iguais, tudo igual, assim, né? Então, era muito importante os simulados que eu fazia também. E olha só que legal, você comentou então que você fez a área fiscal, você fez ISS Aracaju, agora voltou para tribunais. Assim, eu tendo que como é que eu posso dizer? Lapidando, assim, sabe? Definindo, porque, como é que eu posso dizer? O caminho do concurseiro, ele às vezes é tênue, assim, né? Mas às vezes ele sabe, altos e baixos. A pandemia suspendeu as provas, eu tinha que me readaptar. Qual é a oportunidade que vai aparecer? Era fiscal? É a que está mais próxima? Pois eu vou fazer isso, entendeu? Me E você preparei. tinha assinatura vitalícia que também te permitia fazer isso, né? Fazer Transitar tudo isso. entre me áreas. mudar entre áreas, me estudar novas disciplinas que não estavam na minha grade, por exemplo. Sim. E me proporcionar uma boa base, né? Bom, e agora olhando para o TRT Piauí, como que foi a prova? Você tem alguma estratégia? Não sei, começar pelas mais fáceis ou as mais difíceis? Segue a ordem natural? Exatamente, a sua execução de prova, como que foi? Pronto, você perguntou também do pré-prova, assim, né? A semana pré-prova do TRT foi uma semana muito tranquila para mim. Se eu lhe disser que a minha preparação estava mais voltada para o TJPI, que foi uma semana antes do TRT Piauí. Era uma outra banca, era uma banca menos conhecida e tal, menos questões. Então, o que eu fiz? Como eu tinha pouco leque de questões, eu estudava pelas questões da FCC, que era a banca do TRT. Então, eu meio que estava estudando indiretamente para o concurso do TRT, Piauí. Então, quando eu corrigi a minha prova do TJPI, que foi num domingo, eu vi na segunda, mais ou menos, ou na terça, que eu não fui muito bem, que eu não daria para passar, né? Bateu aquela tristeza, claro, desânimo, mas isso não me abateu. Não me entristeceu, assim, tal. Continuei estudando de uma forma mais moderada, por, enfim, N motivo, estar triste, enfim. E descansei bem essa semana, nessa semana pré-TRT. Fiz a prova muito tranquilo, muito tranquilo. Eu olho assim, e por eu gostar da banca FCC, por eu ter me preparado muito para ela também, então foi determinante. Assim, você conhecer a banca do concurso, você saber fazer as questões da prova, você saber aproveitar aquelas questões. Então, eu gosto da FCC e a prova do TRT foi a FCC. Fiz a prova, saí muito confiante, foi a prova mais curta que eu fiz, era 3h30, mais ou menos, foi a prova mais curta que eu fiz. E saí bem confiante. Era uma vaga apenas, tinha que passar em primeiro mesmo. Corrigi o gabarito, eu tinha errado 4 questões. Eu olhei assim, nossa, aquilo que eu plantei está sendo colhido. Fiquei torcendo para que ficasse em primeiro mesmo, que ninguém tirasse a minha vaga. E ali, ver o meu nome ali em primeiro lugar, foi fantástico, fantástico. Imagino. Conseguiu, né, a tão sonhada 1 ou 2 vagas, conseguiu Sim. a primeira. E qual que foi sua reação, hein, quando você viu, falou com quem, onde você estava? Sim, eu estava no trabalho no dia, então não queria externar muito assim, né? Então a minha reação inicial foi só agradecer mesmo, não achei que ia me emocionar muito, mas me mantive ali, não sei se é por causa do meio do trabalho, me mantive ali. Então eu falei ali para os mais próximos, estava com a minha chefe também, e cheguei em casa, muito emocionado também com os meus pais, eles ficaram muito felizes porque eu ia ficar, né, na minha cidade mesmo, e até então ainda não tinha me emocionado muito assim, mas eu recebi uma mensagem de vocês, do Estratégia, no mesmo dia. Era a jornalista pedindo uma entrevista pro Instagram, né? E assim, a mensagem falava assim, parabéns pela sua aprovação,
e tal. E gostaria que você contasse a sua trajetória. Ao contar, ao ler isso, conte a sua trajetória, eu desabei ali, desabei, de verdade. Porque passou um filme, não tem como não passar, não tem como. Você pensou em algum momento em desistir? Houveram muitas dificuldades nesse caminho? Com certeza, principalmente quando veio a pandemia, né, e tal, todas as provas foram suspensas, ali eu não conseguia enxergar um fim daquilo, né. Tinha toda uma situação, mas eu tinha que continuar. Esse foi o difícil. E as reprovações, as eliminações vindo, entendeu? Tantos nãos, né? Tantos nãos. Então eu tinha que continuar. Então continuar foi difícil, mas eu sabia do meu objetivo, que era esse. Então continuar foi o que aconteceu, entendeu? E aí você deu sua entrevista? Dei a minha entrevista, foi muito boa, inclusive, tá lá, salva no Instagram. Fiquei muito feliz, muito feliz. E se emocionou, né? Enfim, tem que se emocionar mesmo, se orgulhar. E é um momento de você abraçar a si mesmo. Sim. Né? Bom, você comentou dessa parte emocional, que eu sempre gosto de abordar nas entrevistas, a técnica é muito importante, mas eu queria saber, você falou que já teve vontade de desistir, e eu queria saber o que você fez para controlar a sua ansiedade, o seu nervosismo, se puder compartilhar também. Com certeza. Quando esse tipo de pensamentos vinham, né, de querer desistir, eu costumava lembrar daquilo que me motivou a iniciar. O que me motivou a escolher essa área? Foi o salário, foi eu gostar da área pública, foi uma oportunidade de dar uma vida melhor aos meus mais próximos, enfim, a mim também. Eu costumava lembrar daquilo que me motivou a esse objetivo, entendeu? Então, é realmente uma determinada decisão. Se decidir, firmar-se naquilo. Então, os pensamentos viriam? Viriam, mas eu lembrava aquilo que me motivava, certo? Viria as dificuldades, desde o início eu sabia que teriam dificuldades, então elas estavam acontecendo. Aqui não estava nada fora do... Não veio o momento veio. perfeito, Não. Né? Você começou do jeito que dava. Pronto, nas entrevistas, tanto a escrita como a do Instagram, perguntavam sobre erros e acertos da caminhada de concursos. Então, o que eu costumava responder? A meu ver, não existiram erros ou acertos. Tudo aquilo fez parte da minha trajetória para chegar até a aprovação. As experiências, como você disse, os nãos, as eliminações, as batidas na trave, porque eu tive batidas na trave. Eu era concurso de uma vaga, eu passava em segundo. Isso é uma batida na trave. Então, era isso que eu costumava... É isso que eu costumo pensar. Não existe erro ou acerto. Cada um tem a sua trajetória. Linda a sua história, viu, Otávio? Muito obrigado. Se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? Meu amigo concurseiro, o mais difícil que você fez, que foi chegar até aqui, é você escolher estudar para concurso, você já fez. Então, desistir agora é muito mais difícil do que você continuar. Então, o meu conselho é, continue. Você vai conseguir. E como você considera o estratégia, Otávio? O estratégia, eu considero a porta de entrada para o mundo do concurso. Foi o único material que eu estudei. Foi a minha única assinatura. Foi por onde eu comecei. Então, para mim, gratidão aos materiais, gratidão à equipe, gratidão aos professores, gratidão a todos vocês que compõem a estratégia. Porque, de verdade, para mim, eu sou muito grato pelos conteúdos, por tudo, pelo empenho, pelas promoções, que sempre vêm. Então, e hoje estar aqui é um grande sonho. Hoje estar aqui presencialmente é um grande sonho. E está realizando ele. Otávio, eu quero agradecer aqui a sua participação, também gostaria que você desse um recado aí, se você tiver, né, um agradecimento para quem você quiser. Certo.
Eu agradeço demais aos meus pais, principalmente, que sempre me apoiaram, os meus irmãos, que nunca me deixaram na mão, tanto financeiramente como emocionalmente. Todos os meus amigos que estiveram comigo nessa caminhada, aceitando os meus momentos de abdicações de saídas, de viagens. Então, foi muito importante. Agradecer aos meus colegas de trabalho, tanto de estágio como no tempo que eu trabalhei também. E aos meus atuais colegas, que não sei se eu já falei, mas eu já tomei posse. Tomei posse em dezembro. Foi tudo muito rápido, então tomei posse em dezembro, já vou fazer 4 meses aí de servidor público. E o que você está achando? Está gostando? Está Tô atendendo as gostando expectativas? muito. Realmente você vê a concretização daquilo que você tanto estudou. É de fato na prática tudo aquilo que você estudou. Claro que a gente é mais aplicado, né? Porque agora é algo voltado para o trabalho, não é mais somente os estudos, é o trabalho em si. Então, para mim, é a realização de um grande sonho também estar lá. Abraços a todos eles também que entraram junto comigo, é muito importante. Que bacana! E você pretende aposentar a caneta? Vai continuar estudando? Pergunta que todo mundo faz. Então, por enquanto, como eu disse, né? Eu não podia me restringir apenas aos concursos na minha cidade. Então, eu ia fazendo nos locais, eu ia fazendo em outros estados e tudo. Mas como eu passei agora na minha terrinha, então eu acho que eu vou permanecer por lá. Namoro de vez em quando ali com o Cefaz Piauí, uma área fiscal, área de controle, quem sabe. Mas por enquanto eu tô dando uma respirada. Aproveitar, sentir viver, né? Vamos viver claro. assim um pouquinho. Com certeza, não, vai viver bastante, depois você Engraçado pensa. também que a gente estava no curso de formação e o meu colega saiu o espelho do contra-cheque, né? O primeiro contra-cheque cheio, assim, né? Aí ele me viu a minha reação quando vi, assim, eu fiz... É bom? É bom. Quanto que é? Bom. O povo está tendo no portal da transparência, né? Então, pode falar. Para analista é R$12.000. Isso eu nunca sonhei, nunca imaginei ganhando um salário desses estando em casa. Então, é muito bom. Beleza, até abriu um sorriso nele, hein? Inclusive, o fotógrafo falava assim pra gente lembrar do salário quando fosse sorrir na foto. Né? Aí você sorriu, né? Sorri. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada, viu, pela sua entrevista. Parabéns pela sua história de persistência, humildade, persistência e vitória. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Igualmente. Bom, e para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias incríveis, como a do Otávio, sua fofura, só você acompanhar aqui no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.